Para resolvermos exercícios sobre sequência e progressão aritmética, é preciso relembrarmos alguns termos. Primeiro, para falarmos sobre sequência, devemos lembrar que sequência é uma sequência de números, letras, de situações que envolvam uma ordem. Então, sempre haverá uma ordem, né? Quando falamos de uma sequência numérica, nós podemos falar, um exemplo, 1, 3, 5, 7 e assim vai. Existe uma ordem, de 1 para 3 está somando 2, de 3 para 5 está somando 2, de 5 para 7 está somando 2. É um exemplo. Alfabética. Nós podemos ter como exemplo Jó, Ana, Dara, Marco, Mateus e assim por diante. Nós podemos ver que no primeiro termo nós temos um nome com 2 letras, no terceiro um nome com 3, com 4, com 5, com 6 letras e assim por diante. Está com palavras, com nomes, mas está relacionado com o aumento de uma letra em cada um dos nomes. Podemos também ter com figuras, né? Nós temos aqui um coração, um quadrado, um círculo, um coração, um quadrado e assim vai. Observem que há uma repetição entre as figuras. Para falarmos sobre progressão aritmética, nós precisamos relembrar alguns termos. Para isso, vamos utilizar como exemplo a seguinte sequência: 2, 7, 12, 17 e assim vai. Nós deveremos entender que o primeiro termo se chamará A1, o segundo termo A2, o terceiro A3, o quarto A4 e assim por diante. O valor que estará ao lado do termo A será o valor da posição que este valor está ocupando. Assim, nós teremos também que encontrarmos a razão da PA. A razão da PA será dada pelo termo subsequente menos o seu antecessor. No caso, poderemos fazer A2 menos A1. O termo sequente menos o seu antecessor. Então, no caso aqui, ficará 7 menos 2. 7 menos 2, a razão dessa PA é 5. Também teremos que conhecer a fórmula do termo geral de uma PA. Que é dada por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. O que seria o N? O N é a posição que está o termo que nós queremos encontrar. Então, nós teremos a N como o termo desconhecido, ou se ele for conhecido, nós teremos aí uma outra situação para encontrar. O A1 será o primeiro termo da sequência. O N é a posição que do termo que queremos encontrar. E R será a razão.
Pensando no exemplo dado, nós podemos pedir o seguinte, como exemplo: encontre o termo da 10ª posição. O que ele está pedindo para que nós encontremos é o A10. Significa que o N, que é a posição que nós queremos, vale 10. Olhando essa sequência, nós temos que o A1 vale 2. E nós já encontramos que a sua razão, a razão dessa PA, vale 5. Substituindo na fórmula, teremos AN igual a 1, que vale 2, mais N, que é a posição que vale 10, menos 1, vezes a razão, que vale 5. Resolveremos primeiro o que está dentro dos parênteses. 10 menos 1, 9, e o restante eu copio, vezes 5, mais 2, é igual a AN. Resolvemos primeiro a multiplicação. 9 vezes 5, nós teremos AN igual 2 mais 45. 2 mais 45, nós encontraremos que a N, que na verdade é o A10, será igual a 47. Por último, devemos relembrar o conceito de soma dos termos de uma PA finita. Que é dado pela fórmula: soma dos termos é igual a 1, que é o primeiro termo, mais a N, que é o último termo que eu estou analisando, vezes N, que é a posição onde esse termo se encontra, tudo isso dividido por 2. Então, SN será a soma dos termos. A1 será o primeiro termo da sequência. AN, o termo relacionado por último. E N, a última posição. Aí, resolvo e divido por 2. Se nós quiséssemos, como exemplo, encontre a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Nós substituiríamos na fórmula. Primeiro, SN é o que eu quero conhecer, porque é a soma dos 10 primeiros termos. Também pode ser chamada já de S10. Nós temos o A1, que é o número 2. Temos o AN, porque no exemplo anterior nós já o encontramos, mas caso não tivesse sido encontrado ainda, teria que ser feito primeiro essa fórmula para depois substituir aqui. N, que são os 10 primeiros termos, e agora vamos substituir. SN, que eu posso chamar de S10 já nesse momento, é igual a 1, que vale 2, mais a N, que é o termo A10, que vale 47, olha, posso substituir aqui. Então, 47, vezes N, que é a posição que ele se encontra, tudo isso dividido por 10. Vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Teremos que S10 é igual a 2 mais 47, 49 vezes 10 dividido por 2. A partir desse momento, tem uma multiplicação e tem uma divisão. Pela ordem de preferência de resolução, posso resolver qualquer uma das duas primeiras sem prejuízo.
Se eu optar por fazer a multiplicação primeiro, ficará 490 dividido por 2. Faço o cálculo de 490 dividido por 2. 490 dividido por 2, 2 vezes 2, 4. Abaixo 9. 9 dividido por 2, 4. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Abaixo 0. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Então, finalizamos. A soma dos 10 primeiros termos será igual a 245. Para a resolução do exercício 1, nós devemos levar em consideração a progressão dada. 10, 17, 24 e continua. Ele pede, determine na letra A o termo A1. Observando a sequência dada, nós temos que o 10 é o A1, o 17 é o A2 e o 24 será o A3. Então, ele pede o termo A1. O termo que ocupa a primeira posição é o número 10. Logo, A1 será igual a 10. Item B, ele pede o 10º termo A10. Nós poderíamos calcular apenas fazendo a somatória da última razão, ou poderíamos também achar pela fórmula geral da PA. Nós podemos, então, começar encontrando a razão. Razão será igual a A2 menos A1. Qualquer termo subsequente menos o seu antecessor será o valor da razão. Razão igual a 2, o termo que ocupa a segunda posição, 17, menos A1, termo que ocupa a primeira posição, 10. 17 menos 10, razão será igual a 7. Dado isso, podemos calcular pela fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N é o termo que eu quero encontrar. Como ele pede para encontrar o termo A10, todo lugar de N eu vou colocar 10. Então, vai ficar A10, termo que ocupa a 10ª posição, será igual a A1 mais 10 menos 1 vezes R. A10 igual A1 é o termo da primeira posição, 10, mais 9, 10 menos 1, 9. Razão é igual a 7. Tem uma soma e uma multiplicação, resolvo primeiro a multiplicação. A10 igual 10 mais 9 vezes 7, 63. A10 é igual a 73. No item C, ele pede a soma dos termos A10 mais A20. Soma dos termos A10 mais A20. Significa que eu tenho que conhecer o termo A10 e tenho que conhecer o termo A20. O termo A10 eu acabei de encontrar. O termo A20 eu devo agora calcular. Então, primeiro calculo o termo A20 para poder fazer a somatória. Termo A20 será igual primeiro termo mais 20, porque o N, a posição que eu quero encontrar é 20, menos 1
vezes razão. A 20 é igual, primeiro termo que vale 10, mais 20 menos 1, 19, vezes a razão que vale 7. Soma ou multiplicação, resolvo primeiro a multiplicação. 19 vezes 7, nós temos que 7 vezes 9, 63. 1 vezes 7, 7. Mais 6 será igual a 13. Ou seja, 133. A 20 é igual a 10 mais 133. Logo, a 20 será igual a 143. Ok? Agora, substituo na soma. Soma será a 10 que nós encontramos, mais 143. Soma de todos os termos será 143 mais 73. 3 mais 3, 6. 7 mais 4, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, a soma dos termos, 216. Logo, então, as respostas ficarão para a letra A. A1 é igual a 10. Para a letra B, o A10 valerá 73. E para a letra C, a soma dos termos A10 mais A20, 216. Assim terminamos o primeiro exercício. No item A, o exercício pede que calculemos a soma dos 10 primeiros termos da PA 2, 5 e continua. Para fazermos a soma dos 10 termos, nós devemos calcular primeiro termo mais 10º termo vezes número de termos dividido por 2. Conhecemos o A1, uma vez que o termo que ocupa a primeira posição é o 2 e o termo que ocupa a segunda posição é o A5. Mas não conhecemos o AN. Por isso, devemos primeiro calcular AN para poder realizar a soma dos 10 termos. AN será igual a A10, que será igual a A1 mais N menos 1 vezes R. A10 será igual primeiro termo da sequência, que vale 2, mais N. Quem é o N? É a posição que eu estou falando. A posição, nesse caso, é o 10. 10 menos 1 vezes a razão, que é o termo sequente menos seu antecessor. 5 menos 2, a razão valerá 3. Resolvo o primeiro que está dentro dos parênteses. A 10 será igual a 2 mais 10 menos 1, 9 vezes 3. A 10 será igual a 2 mais 9 vezes 3, 27. 2 mais 27, o 10º termo dessa sequência será igual a 29. Substituindo, soma dos 10 primeiros termos será primeiro termo 2, mais o 10º termo que eu acabei de calcular, 29, vezes número de termos 10, tudo isso dividido por 2. Soma dos 10 termos, igual primeiro que está dentro do parênteses, 2 mais 29, 31, vezes 10, dividido por 2. Soma dos 10 termos
será igual a 310 dividido por 2. Aqui saiu errado. É 2. Logo, soma dos 10 primeiros termos será igual a 155. Para a letra B, ele pede a soma dos 15 primeiros termos da sequência menos 1, menos 7 e assim por diante. Novamente, soma dos 15 termos será igual a soma do primeiro termo mais 15º termo vezes 15 dividido por 2. O A1 nós conhecemos, será o primeiro termo, e aqui o A2, o segundo termo. Novamente, não conhecemos o A15, por isso teremos que calculá-lo. A15 igual a 1 mais 15, porque seria N menos 1, e N agora serão os 15 termos, vezes razão. A15 será igual ao primeiro termo dessa sequência, que é menos 1, mais 15 menos 1, 14, vezes a razão. De menos 1 para menos 7, ele está diminuindo 6 números, então, menos 6. Se tiver dúvida para fazer, basta calcular a razão da seguinte maneira: termo 2 menos termo 1. Razão igual termo 2 menos 7 menos termo 1, que vale menos 1. Razão menos 7 menos com menos mais 1. Devo 7, tenho 1, razão igual a menos 6, que é a razão que foi aqui. Vamos resolver primeiro a multiplicação. A15 será igual a menos 1, mais com menos, menos 6 vezes 14, 84. Devo 1, devo 84, eu devo 85. Vale lembrar que nesse caso não precisamos fazer jogo de sinal, porque não há uma multiplicação entre os termos. Faremos jogo de sinal quando tivermos dois sinais juntos, um seguido do outro, sem nenhum valor entre eles, ou quando houver multiplicação entre dois valores. Agora, substituiremos lá na primeira equação. Esse 15, soma dos 15 termos, primeiro termo, menos 1, mais o 15º termo, que é menos 85, vezes 15, dividido por 2. Nós teremos soma dos 15 termos, igual menos 1, mais com menos, menos 85, vezes 15, tudo isso dividido por 2. Devo 1, devo 85, soma dos 15 termos, devo 86 vezes 15 dividido por 2. Posso fazer tanto a multiplicação quanto qualquer uma das divisões inicialmente. Aqui, para mim, me parece muito fácil essa divisão, porque 86 dividido por 2 dará 43. Então, soma dos 15 termos, menos 43 vezes 15. Soma dos 15 termos será igual a 43 vezes 15. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20 mais 1, 21. 1 vezes 43, teremos 5, 4, 6. 640.
45 será a soma dos 15 primeiros termos dessa PA. Último item, letra C, pede a soma dos 20 termos. Soma dos 20 termos da seguinte PA: 0,5, 0,75, continua. Então, novamente, soma dos 20 termos será o primeiro termo dessa sequência, mais o 20º termo dessa sequência, multiplicado por 20, dividido por 2. Precisamos conhecer a 20. Para isso, nós vamos aqui. A 20 igual a 1 mais n, que no caso vale 20, menos 1 vezes a razão. A 20 igual. Primeiro termo desta sequência é o 0,5. E o segundo termo, 0,75. Então, primeiro termo, 0,5, mais 20 menos 1, 19. Vezes a razão. De meio para 0,75, razão 0,25. Resolvo primeiro a multiplicação. A 20 igual a 0,5 mais 19 vezes 0,25. 5 vezes 9, 45. 1 vezes 5 mais 4, 9. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 0 vezes qualquer número, 0. Então, teremos 5, 9 mais 8, 17, 3 mais 1, 4. 2 casas de vírgula depois da vírgula, pulo 1, 2 casas depois da vírgula. Ficará 4,75. O termo 20 valerá, então, 5,25. E vou substituir na equação principal. Soma dos 20 termos. Primeiro termo, 0,5, mais 20º termo, 5,25, vezes 20 dividido por 2. Soma dos 20 termos, meio mais 5,25, 5,75. Posso já fazer essa divisão. 20 dividido por 2, 10. 5,75 vezes 10, soma dos 20 primeiros termos, será igual a 57,5. O exercício número 3 pede que encontremos o valor do terceiro termo da PA dada pela fórmula do termo geral. Então, ele está pedindo para encontrar o terceiro termo, nós devemos encontrar o A3. Nesse caso, o N vai valer 3 e ele deu a fórmula geral, que é a N igual a 2N menos 1. Então, se nós queremos encontrar o terceiro termo, basta no lugar onde tem N substituir por 3. 2 vezes 3 menos 1. A3, 2 vezes 3, 6, menos 1. Terceiro termo dessa PA será 5. No quarto exercício, pede para que seja calculado o número de termos de uma PA, onde o primeiro termo vale 0,5, o último termo 45,5 e a razão 1,5. Ou seja, ele quer que nós encontremos o N. Uma fórmula que tem todos esses dados que ele deu é a N igual a 1
mais N menos 1 vezes R, onde o último termo é 45,5, o primeiro termo 0,5, o N nós queremos descobrir e a razão 1,5. Primeiro, nós iniciaremos passando o valor de meio, que é positivo nesse lado, para o outro lado do sinal de igualdade. 45,5 menos 0,5 será igual a N menos 1 vezes 1,5. 45,5 menos 0,5 será igual a 45. N menos 1 vezes 1,5. Nesse momento, nós temos duas opções. Nós podemos aplicar a distributiva multiplicando 1,5 vezes N e 1,5 vezes menos 1, ou podemos simplesmente passar o que está multiplicando, passar para o outro lado do sinal de igualdade, dividindo. É igual a N menos 1. Depois de resolvida essa divisão, o menos 1 passa para o outro lado do sinal de igualdade, somando. Vamos à divisão. 45 dividido por 1,5. 45 dividido por 1,5. Para tirar a vírgula, nós vamos ver, nós temos uma casa depois da vírgula. Então, colocaremos um zero aqui, que teria uma vírgula, colocaremos um zero, igual ao número de casas decimais, a vírgula some. Teremos 450 dividido por 15. 45 dividido por 15, 3 vezes 15... 3 vezes 15, 45. 45 para 45, 0. O 0 acaba vindo parar aqui. Então, nós teremos 30. O menos 1 que estava negativo vai passar para lá, positivo. Logo, N será igual a 31. Significa que essa PA possui 31 termos. No exercício 5, nós temos que uma progressão aritmética de 20 termos, ou seja, N vale 20, onde o primeiro termo, A1, é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética, ou seja, a soma dos 20 primeiros termos, será igual a 480. Ele pede, encontre o 10º termo. Então, vamos lá. Para encontrar o 10º termo, nós precisaremos de A1 mais N, que no caso vale 10, menos 1 vezes a razão. O A10 nós queremos encontrar, o A1 nós já temos, que ele deu no enunciado, 10 menos 1 será 9, precisamos encontrar a razão. Para encontrar a razão, nós precisamos encontrar, na verdade, o termo A20, que eu consigo encontrar através da fórmula da soma dos termos. Esse tipo de exercício é como um quebra-cabeça. Nós precisamos entender quais os dados que nós temos e o que nós queremos encontrar. Vamos lá. Se utilizarmos o valor da soma dos termos, dos 20 primeiros termos, teremos A1 mais A20 vezes N, que no caso é 20, tudo isso dividido por 2. Nessa fórmula, eu ainda não encontro a razão, mas eu encontro o A20 para que eu possa encontrar através do A20 a razão. Logo, nós teremos, então, 480
igual. Primeiro termo que vale 5, o termo A 20, eu quero descobrir. Vezes, posso já fazer a divisão aqui. 20 dividido por 2, 10. O 10 que está multiplicando, posso passar dividindo. Ficará 480 dividido por 10 é igual a 5 mais a 20. Corta 0 com 0, teremos 48 igual a 5 mais a 20. O 5 está positivo, vai passar para lá, negativo. 48 menos 5 é igual a 20. Logo, a 20, 48 menos 5, a 20 vale 43. Substituindo na fórmula do termo geral para A20, temos A1 mais 20, porque N vale 20, menos 1, vezes a razão, que essa eu quero encontrar para substituir aqui. O termo A20 eu conheço, porque eu acabei de calculá-lo. O termo A1, ele deu um enunciado. 20 menos 1, 19, vezes a razão que eu quero encontrar. Novamente, o 5 está positivo, ele vai passar para lá, negativo. 43 menos 5 igual a 19 vezes R. Ficará 38 igual a 19 vezes R. O 19 que está multiplicando vai passar dividindo. 38 dividido por 19 será igual a razão. Razão é igual a 2. Agora, posso substituir na equação de cima. A 10 igual. Primeiro termo vale 5, mais 10 menos 1, 9, vezes a razão que eu acabei de encontrar, que vale 2. 9 vezes 2, teremos a 10 igual a 5, mais 18. A 10 será igual a 23. O exercício 6 pede que calculemos a razão de uma PA de 10 termos. Ele pede a razão de uma PA que tem 10 termos, onde o primeiro termo vale 42 e o último termo, no caso a 10, vale menos 12. Pede para que classifiquemos em crescente, decrescente ou constante. Só de analisar do primeiro termo para o último termo, nós já podemos classificá-lo. 42 para menos 12 significa que os valores estão diminuindo, decaindo, decrescendo. Então, a classificação será em decrescente. Vamos calcular a razão. Se ele deu o último termo, o primeiro termo e N, nós podemos calcular pela fórmula do termo geral, utilizando o termo 10. A 10 será igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Termo A10 vale menos 12. O primeiro termo vale 42, mais N, que vale 10, menos 1, vezes a razão que eu quero encontrar. O 42 que está positivo, vou mandar negativo, ficará menos 12, menos 42, será igual a 10 menos 1, 9 vezes R. Devo 42, devo 12 e devo 42. Devo no total 54. Igual a 9 vezes R. O 9 que está multiplicando vai passar dividindo, então ficará menos 54 dividido por 9 será igual a razão. Menos com mais, razão, menos. 54 dividido por 9 será igual a 6.
No exercício 7, ele pede para que calcule o 31º termo de uma sequência, de uma progressão aritmética. Então, o A, 31. Logo, o N valerá 31. De primeiro termo, 2. Então, o A1 valerá 2 e razão valerá 3. Então, para encontrar o A, 31, farei A1 mais N, que no caso é 31, menos 1, vezes a razão. A 31 será primeiro termo que vale 2, mais 31 menos 1, 30, vezes a razão que vale 3. Primeiro a multiplicação ficará 2 mais 3 vezes 30, 90, 2 mais 90. O 31º termo valerá 92. No exercício 8, pede-se: considere as seguintes sequências de números. Então, ele deu a sequência 3, 7, 11, 2, 6, 18, 2, 5, 10, 17. O número que continua cada uma das sequências na ordem deve ser respectivamente. Então, ele quer que nós calculemos o próximo termo de cada uma das sequências e encontre qual alternativa que corresponde. Analisando a sequência 1, lembre-se, não é uma PA, é uma sequência. Ele não indica se é uma PA, se é uma progressão geométrica ou se segue alguma outra ordem. Nós temos que encontrar. De 3 para 7, 4. De 7 para 11, 4. Então, nós percebemos que aqui é uma PA. Se a razão está sendo 4, 11 mais 4, o próximo termo dessa sequência será 15. No item 2, 2 para 6, aumentou 4. De 6 para 18, aumentou 12. Significa que não é uma PA, porque não tem uma razão constante. Então, nós temos que encontrar qual é a ordem, qual é a regra para crescimento dessa sequência. Que no caso, está sempre multiplicando por 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, 18 vezes 3, 54. Aqui, na terceira ele aumenta de 2 para 5, aumentou 3. De 5 para 10, aumentou 5. De 10 para 17, aumentou 7. O que esses números têm o que eles têm de igualdade? O que eles têm de regra? Eles estão aumentando de 2 em 2. Então, a próxima soma aqui, ela vai ter que ser com 9. 17 mais 9, o próximo número será 26. Então, nós devemos encontrar qual das alternativas tem os números 15, 54 e 26, que no caso é a alternativa C. No exercício número 9, ele pede determinar o primeiro termo de uma progressão aritmética. Então, ele pede determinar o primeiro termo, A1, de uma PA de razão menos 5. E o A10, o décimo termo, vale 12. Então, nós devemos utilizar a fórmula do A10, que será A1 mais N, que no caso é 10, menos 1, vezes razão. O termo A10 vale 12. O termo A1 eu quero conhecer. 10 menos 1, 9, vezes a razão que vale menos 5. Vou resolver primeiro a multiplicação. Mais com menos ficará 12 igual a 1, mais com menos, menos 9 vezes 5, 45. O 45 que está negativo vai passar para o outro lado do sinal de igualdade positivo.
igual a 1. Logo, o A1 valerá 57. Os exercícios a partir do número 10 seria resolver as atividades 16 a 16 do caderno São Paulo faz a escola, primeiro bimestre. Essas atividades foram resolvidas nos meses de fevereiro e março com as professoras Adriana, Graciela e Roberta. Portanto, serviam como exercícios para apoio e revisão.